Graça e paz. Sou o pastor Sérgio Moreno e esse é mais um de nossos estudos Textos Difíceis de Entender. A Bíblia Sagrada nos traz muitas passagens que são de difícil interpretação, de difícil entendimento. E esse é o nosso objetivo, o objetivo destes nossos estudos e deste nosso canal. Trazer à igreja luz, entendimento, discernimento sobre tais passagens da Escritura. Nosso estudo de hoje está em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João ou Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas como isso? Aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Mesmo Jesus dizendo que não nasceu até hoje, nunca nasceu alguém maior do que ele? Vamos aos nossos estudos? O que podemos falar de Moisés, que libertou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho? O que podemos falar de Elias, o profeta, que orou e não choveu sobre Israel? O que podemos falar do grande rei Davi? E dos patriarcas, o que podemos dizer? Hoje vamos descobrir por que Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Primeiro ponto, João Batista ministrou a transição entre as duas alianças. Ele foi a ponte de transição entre a velha aliança e a nova aliança, da aliança da lei para a aliança pelo sangue do Cordeiro. Segundo ponto, também ele ministrou a transição entre as duas dispensações, da dispensação da lei para a dispensação da graça. Número 3, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Ele pregava para as pessoas da sua época: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as suas veredas. João Batista apareceu, João Batista nasceu. O ministério de João Batista era anunciar a vinda de Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher em todas as épocas realizou tal façanha. Ele foi usado por Deus para ser um instrumento de anunciação da vinda de Jesus à terra, da vinda do Filho de Deus à terra. Por isso não houve ninguém maior do que João Batista. Ninguém nunca na terra teve ou chegou perto deste ministério. Mas no mesmo versículo, Jesus dá uma afirmação, faz uma afirmação que deixa qualquer estudante da Bíblia desnorteado. Agora Jesus fala: aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, é maior do que ele. Como isto? Primeiro Jesus fala, não existiu, nunca nasceu ninguém maior do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher não nasceu jamais alguém maior do que João Batista. Mas agora Jesus fala, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como podemos entender esta passagem? Quem é o menor no reino dos céus? Primeiro, somente anos depois da morte de João Batista é que a igreja foi formada. Precisamente no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e fez morada nos discípulos, nos apóstolos de Jesus Cristo. Portanto, João Batista não fazia parte da igreja. Segundo, o Espírito Santo veio para ficar e fazer morada no homem somente no dia do Pentecostes. No tempo de João Batista, o Espírito vinha e subia. O Espírito ainda não morava no homem. João Batista não possuía ainda o Espírito Santo integralmente. Terceiro, se João Batista não fazia parte da igreja, ele não fazia parte também da noiva de Cristo. João Batista era o amigo do noivo. Quarto, João Batista não era filho de Deus, pois pelo sacrifício de Cristo na cruz é que as pessoas foram adotadas por Cristo, foram feitas filhos de Deus. Antes da morte de Jesus, ninguém era considerado filho de Deus. Quinto, somente com a fundação da igreja é que se iniciou o reino de Deus na terra, a partir do dia do Pentecostes. E nesta época, João Batista já havia falecido. Quando Jesus falou
Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava falando da igreja. Jesus estava falando de mim e de você, que nasceríamos após o Pentecostes e pela morte de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, seríamos aceitos como filhos de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós somos sacerdotes da nova aliança. Hoje nós somos embaixadores de Cristo na terra, cooperadores com Cristo na implantação do reino. Hoje nós somos a noiva de Cristo, a igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro, o menor entre nós, o menor na igreja, o menor que compõe a igreja, o corpo de Cristo, é maior do que João Batista. É isso que Jesus estava afirmando. João Batista não tinha nada disso que nós temos hoje. Por esse motivo, somos maiores do que ele. A igreja, o corpo de Cristo, cada membro, cada pequenino de Jesus é maior do que João Batista. Este foi mais um de nossos estudos. Textos difíceis de entender. Todas as semanas estaremos postando nas redes sociais um estudo de difícil entendimento para a igreja. Um grande abraço e fique com Deus.